educação e tantas outras coisas. Mas para isso tu levantou a igreja para lutar. E a nossa luta não é com armas carnais, são armas espirituais para destruir todo o sofismo e levante do inimigo, para destruir, Senhor, a fortaleza do teu nome. É tu que corta o arco, corta a lança, despedaça os carros do fogo, pois o Senhor é a guerra. General de guerra que nunca perdeu uma batalha. Tu disseste que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Nosso Cristo, com poucas horas de nascido, foi lançado um decreto que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Então a tua obra não depende da inteligência do homem, do dinheiro do homem, mas sim do teu Espírito. Por isso que a obra é de Deus. Confiado não nos nossos méritos ou capacidades, Senhor, mas confiado, Senhor, na tua graça, na tua palavra, olhando não para o homem nem para as nossas forças ou capacidade, mas dependendo inteiramente, Senhor, da tua palavra. Ser conosco, opera conosco, Senhor. Mas o Deus desta século, segundo o entendimento do secreto, ele se transforma em anjo de luz, e se possível for enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos tu não deixas se enganar. Então Deus, guarda da tua igreja, não é visível, mas estamos falando aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, a igreja dos primogênitos arroladas no céu, que foram lavados com sangue vertido do Calvário. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, e a tua palavra tem este selo, a tua palavra conhece quem te confia. Então peleja conosco, nos ajuda a fazer a tua obra, pois anjos anelam, Senhor, fazer aquilo que nós estamos fazendo, embora tu é adorado em perfeição no céu, mas tu escolheu pessoas fracas e limitadas, Pai, para fazer a tua obra. Os reis
paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo, fica depois do Gênesis. Êxodo capítulo 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, capítulo 14. Versículo 12, irmãos. Capítulo 12, desculpa. Na correria eu botei o capítulo errado, 12, não 13. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o primeiro dos meses, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês: Tome cada homem o cordeiro para a sua família e um cordeiro para a sua casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem defeito, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras, e vocês guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação o matará no crepúsculo da tarde. Tomarão, versículo 7, preste atenção aqui a esses destaques. Versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo: Tomarão do sangue e o porão entre ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, e nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fissura. Nada deixarei deles até pela manhã. Se ficar algo dele pela manhã, queimarás o restante ao fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comendo não apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo.
sou o Senhor. No mesmo capítulo 12, olha o versículo 28 e 29. Foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo no seu cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amém. Veja, Jesus, ele mandou comemorar a sua morte, não o seu nascimento, porque quando Cristo nasceu e foi colocado naquela manjedoura, aparecem milhares de anjos no céu cantando, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer. E a primeira ceia, ou a Santa Ceia, que nós comemoramos todos os meses, ela foi instituída na Páscoa, onde a ceia era a pessoa que ia participar da ceia, o estrangeiro que quisesse participar da ceia, do rito mosaico, ele tinha que se circuncidar, porque o estrangeiro natural não pode. É igual a pessoas, para participar da ceia, tem que nascer de novo, tem que ter Cristo como seu Salvador, e tem que se passar pelo batismo das águas, sepultar o velho homem, senão ele não pode tomar a ceia, porque ele vai estar tomando para a sua própria condenação. E a ceia era um cordeiro de um ano sem defeito, sem mancha, sem doença, e era para comer assado no fogo da brasa. A pessoa tem que estar com os ombros cingidos, cajado e sandália nos pés, porque ele tinha que passar, ele estava esperando um acontecimento, ele tinha que sair às pressas. Não dava tempo ele se preparar, tanto que o arrebatamento é uma batida de olho. Se você não estiver preparado, acabou. Vai estar dois no campo, trabalhando, um vai e o outro fica. Vai estar duas moendo, uma vai e outra fica. Olha que casal. Vai estar um na cama, um vai e o outro vai deixar. Então, a salvação é individual. Então, a Páscoa, ela tem um algo espiritual muito tremendo, que no versículo 28 e 29 diz que à meia-noite, a casa tinha que ter o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou pelo Egito, a casa que não tinha o sangue, a morte entrou. Traduzindo, primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 diz que se nós esperamos Cristo, em Cristo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a vida não acaba
Senhor não plantaste boa semente, por que é que tem joio ao nascer junto com o trigo? Os trabalhadores falam, o Senhor não quer que a gente vá lá e arranque. Aí ele diz, não, para que o trigo não seja danificado, mas deixa até o dia da colheita. Traduzindo aqui, você pode fazer o que quiser. Aqui você pode fazer o que quiser. A nossa vida, ela não se resume aqui. Cristianismo vai ser um dia em que a morte bater a nossa porta. Eu estando preparado ou não, assim como o sangue do Cordeiro na casa do israelita, no dia do êxodo, da saída do povo de Deus do Egito, aí sim vai dizer que quem é salvo e quem está perdido, vai dizer quem é cristão ou foi apenas religioso de uma denominação, independente dela cristã, evangélica ou não. O cristianismo é além da sepultura. Então, se a gente espera em Cristo, só nessa vida nós somos o mais miserável de todos os pecadores. Se nós viemos para Cristo, para ter esposa, para ter filho, para ter emprego, para ter casa, o Evangelho não é isso, não é que Deus não pode te dar isso. A gente, na pessoa de Adão, a gente já nasceu inimigo de Deus. Quando a gente estava na dispensação da inocência, se a gente morresse, essa graça foi tirada de mim. Se a gente não tem Cristo como Salvador, a gente é por natureza inimigo de Deus. Então o cristianismo é o que é a desfazer a inimizade. Cristo, quando ele disse está consumado, é dizendo aquilo que precisava fazer para o homem ser salvo, eu paguei. Então o cristianismo é isso, é na hora da morte. Porque pode ser a pessoa, o homem mais rico do mundo, bilionário, trilionário, ou indigente que não tem ninguém por ela. Quando coloca a pessoa ali na sepultura, no caixão, na cova, aí entra o Salmo 49. Será que, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ou é a morte que é o meu pastor? Então o cristianismo de verdade se resume na hora da morte. Estava vendo um vídeo hoje, na hora que Lázaro morre, e vem os anjos de Deus e leva ele para o seio de Abraão, para o paraíso, e imediatamente também o rico morre, e no lugar de anjos vem demônios para levar aquele homem para aquele lugar de tormento. Então o cristianismo, ele vale, é com sangue, é na hora da morte, e vai dizer se eu estou salvo ou não. Se a minha vida inteira eu fui um religioso que aprendi costumes de homens, ou se eu era cristão de verdade. Então nós somos os mais miseráveis se nós esperamos em Cristo só nesta vida. Isaías capítulo 54, versículo 16 diz assim, olha o que diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 16. Vê, isso é Deus falando. Foi eu que criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. E olha o término do versículo. Fui eu quem criei o assolador para
diz que é 60, 70, o que passa disso é canseira e infarto. Ou seja, quanto mais aumenta o pecado, mais Deus diminui o tempo de vida, e a morte mata. Então aquilo que não foi criado para o homem, passou a ser o maior medo de todos os seres humanos: morrer. Assim como o inimigo da nossa alma conhece que com os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, os 31.186 capítulos, nos 1.189 capítulos, nos 31.175 versículos, ele sabe de cor, mas ele nunca vai usar um versículo da Bíblia para bondade. Assim a morte, o prazer dela é matar. E em Hebreus, capítulo 2, aí onde entra o poder do Evangelho, Hebreus capítulo 2, versículo 15 e 16. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por isso que o cristão deve comemorar a Santa Ceia e lembrar a sua morte, porque foi na morte de Cristo que Ele nos deu a vida. E se eu e você estávamos sujeitos à escravidão a toda a vida, quantos desviados eu encontro por aí, que ele diz que não tem forças para largar o vício do cigarro, da droga, da bebida, ou da prostituição, porque a força da lei do pecado, o maldito desejo de errar, é mais forte do que a vontade dele. Nenhum ser humano consegue se livrar disso sozinho. Ele pode consultar psiquiatra, psicólogo, clínica de recuperação, não dá, está dentro do homem. Então o cristianismo é na hora da morte. Quando o anjo passou dentro do Egito, matando todos, aquele que na casa não tinha Cristo, que não tinha o sangue do Cordeiro, simbolizando eu e você, que a gente precisa ter o nome escrito no livro da vida. E o sangue de Cristo aqui, ó. Para quê? Para quando a morte nos visitar, como diz Isaías, que no lugar de anjos de Deus, no lugar de anjos da morte, vi anjos de Deus nos buscar. Então o cristianismo é quando a morte bater a nossa porta, onde seu filho, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, ninguém, é você e a morte. Aí será que Cristo é o seu pastor? Ou como diz o Salmo 49, que a morte será o pastor daqueles que não têm Jesus. Então, para isso que Cristo veio, para isso que nós comemoramos a Santa Ceia, lembrando que Ele pagou na cruz, o que Ele fez, o preço que Ele pagou, de quem, da onde Ele nos resgatou. É tanto que eu postei um vídeo hoje. Lembra de onde Deus te tirou, te livrou do vício da cachaça, do cigarro, da prostituição, da mentira, da idolatria. Cuidado, o pecado não te enganar.
Em Jó, capítulo 26, versículo 6, diz que a morte está nua diante de Deus. Você acha que quando Deus olha, e eu tenho um site que eu gosto sempre, que é o site atual ao vivo da população mundial, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Ou seja, no mundo espiritual agora, nessa meia hora de tudo, quantas pessoas partiram para a eternidade com Cristo e sem Cristo? Aí onde entra o dever da igreja, em Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz assim, aí onde entra o verdadeiro cristianismo, aquele que entregou a vida para Jesus, e que tem o Senhor como seu pastor, aqueles que tinham medo de morrer, aqueles que tinham medo do escuro, aqueles que tinham medo, quando eu morrer, Deus sabe o que Ele vai fazer comigo. Oséias capítulo 13, versículo 14, diz assim, olha a importância da ceia. Eu remirei da violência do inferno e os resgatarei do poder da morte. Aquele que entregou a sua vida para Cristo, como está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O seu passado foi perdoado, Deus não se lembra mais. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, o seu corpo continua envelhecendo, mas o seu homem interior é renovado dia após dia pelo poder da palavra de Deus. E quando a morte te visitar, ela não vai ter mais poder sobre você para te levar para o inferno. E a profecia de Deus em Isaías, capítulo 33, versículo 31, olha onde entra o valor do cristianismo. Assim como Deus criou o destruidor para destruir, que não era para destruir o homem, Deus também lançou uma profecia que vai se cumprir sobre a minha e a tua vida. No versículo 1 de Isaías 33, 1. Ai do destruidor, que não foste destruído. Ai do traidor, que não foste traído. Quando parares de destruir, serás destruído. E quando parares de trair, será traído. Olha que profecia tremenda, Deus profetizando o fim da morte. Deus profetizando o fim da morte. Pois, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz assim, olha que profecia linda. Ora, 1 Coríntios 15, versículo 26, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Mas tem pessoas que fazem tatuagem de caveira, da garganha, da foice da morte. Tem pessoas que adoram a morte, né? Mas Deus está dizendo aqui que o último inimigo de Deus foi
Testamento, o último livro da Bíblia, versículo 14. Então, olha aqui, a morte e o inferno, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora você entende o poder da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia. Agora você entende que é inaceitável, se a pessoa não estiver trabalhando ou doente, a pessoa não valorizar a Santa Ceia. Porque Jesus disse que o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Então, assim como a Páscoa, a primeira Páscoa do povo de Deus saindo do Egito, e a morte visitou o Egito, assim a importância da Santa Ceia, a importância do sangue de Cristo, a importância do verdadeiro cristianismo é no vale da decisão. Quando a morte te visitar, traduzindo, não importa as suas forças e da boca, se você está sem vontade, o segredo do cristianismo é você não negar Jesus. O segredo do cristianismo é não você voltar para trás, e sim permanecer até o fim. Porque nessa vida, irmãos, não tem nada eterno. Você pode comprar uma Lamborghini hoje, amanhã ela já está velha. Você pode comprar o jato, o avião mais caro do mundo hoje, amanhã ele já está velho porque está envelhecendo. Este mundo, até o sol, está guardado para o dia da ira de Deus. Em segundo Pedro capítulo 3 diz que até o sol vai ser derretido com a ira de Deus. Mas eu e você, que esperamos nesta promessa, aguardamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Então o segredo do cristianismo é isso, irmão. Você pode estar doente, pode estar desempregado, pode estar passando problemas, só Deus sabe, mas não deixe Jesus. Porque nessa vida, tudo que é bom, tudo que é ruim passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Passa céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então o cristianismo, assim como a primeira Páscoa, aqui você pode fazer o que quiser. Como disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem o poder da decisão nas suas mãos. Servir a Deus é uma escolha. Aqui, ó, do lado aqui, ó. Se você quiser beber cerveja, uísque, conhaque, do lado aqui. Não é? É longe? Não. A decisão está na sua mão. Então a decisão de servir a Jesus é consciência. Todo dia você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O choro não toca a Deus, que compra a mudança de atitude. Eu quero. Se lembre, ser amado de Deus é ser odiado pelo mundo. Se lembre que o nosso Cristo era uma coroa de espinho, diz para ele, mas hoje ele tem um céu de glória para mim e para você. Então o cristianismo é na hora da morte. Então valorize a Santa Ceia, valorize as coisas sagradas, porque aquele que há de vir virá e não acabará. E ele espera, quando ele voltar, eu e você seja achado fiel. Não importa o que você faz é pouquinho, mas para Deus tem muito valor. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite.
Quero passar a direção para o pastor Alessandro. Vamos receber o Paulo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos?